Amados irmãos, nós iremos dar início à nossa reunião deste domingo e mais uma vez eu apresento a todos a minha saudação, esperando que mais uma vez tenham vindo com o desejo sincero de que nós possamos sempre glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, pela saúde, pela vida, pela paz. E todos devem ser muito gratos em pertencer a esta igreja apostólica, em poderem participar da salvação esta que é garantida nos dias presentes, através do ministério da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, do ministério do nosso irmão Aldo, que junto com Jesus e Maria Santíssima engrandecem o nome do Pai, porque nesta igreja se cumprem as promessas de Deus e de Jesus sobre os tempos da regeneração, os tempos do fim e a oportunidade de podermos pertencer ao reino dos céus. Eu desejo que o nosso Pai, juntamente com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, abençoe todos grandemente, e eu estendo a minha saudação a todos aqueles que vão nos assistir através das redes sociais, que esta mesma bênção, esta graça e as virtudes preciosas do poder do nosso Pai, possa estar na vida de todos, nos concedendo as virtudes do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma reunião muito proveitosa, muito cheia da sua graça, das suas bênçãos e das suas virtudes. Eu convido os que estão assentados para que se coloquem em pé. Nós iremos orar para darmos início à nossa santa reunião. Glorioso Deus, nosso Pai e eterno Criador, nos encontramos no Teu templo, dedicado a louvor e adoração ao Teu nome e a dos Teus santos, nesta manhã de domingo, para podermos prestar louvor, adoração e glorificação ao Teu santo nome, por tudo aquilo que a obra desta igreja tem realizado na face da terra, não somente em favor de nós, aqueles que já somos os Teus filhos e temos garantia desse direito, mas sobre toda a humanidade, porque através dos Seus santos o Senhor tem mantido a humanidade, porque deseja realizar a sua obra de salvação na vida de milhões de criaturas que hão de ouvir a nossa palavra, irão de ouvir o Evangelho do Reino dos Céus pregado por esta igreja apostólica. Nosso louvor e sincera adoração ao Senhor, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao nosso irmão Aldo, que com o seu poder glorioso tem sempre mantido esta santa igreja nas virtudes e na graça do seu divino Espírito. E neste instante, mais uma vez, eu rogo que tome conta de todos os atos os quais nós iremos praticar, abençoando o trabalho deste púlpito, o coral, abençoando os membros, abençoando os obreiros que estão aqui para nos ajudar, assim como abençoando a toda a Tua igreja espalhada por este mundo e aqueles que irão assistir a nossa reunião via internet. Abençoe a nós todos, dai-nos a Tua graça, a Tua bênção e as virtudes do Seu divino poder, para que mais uma vez nós possamos ser vitoriosos através dos atos desta reunião e, portanto, crendo na presença gloriosa do Seu divino Espírito, crendo na presença gloriosa dos santos do Seu poder nesta igreja e nesta reunião, nós a consagramos para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, do nome de Jesus, de Maria Santíssima, do nosso querido irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, de todos os santos da glória celestial que aqui estão, e na comunhão com o Seu divino Espírito, nós então iniciamos esta reunião. Amém. Vamos entoar o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
Amém. Os irmãos podem se assentar e nós continuaremos louvando o reino dos céus, cantando mais alguns hinos do nosso inário. Inicialmente cantaremos o número 63, Povo Feliz. Somos um povo muito feliz, pois nossa igreja é vitoriosa, nossa palavra é verdadeira, nossa doutrina é poderosa. Quando clamamos por Jesus Cristo, o mal se afasta e a dor se vai, e o mal feito é destruído, pois a voz conosco está. Amém. Entoaremos o número 80, Maravilhoso Dia. Maravilhoso dia será, quando nas nuvens Jesus aparecer, aos seus anjos ordens dará, para os santos na terra recolher, e transformados com grande glória, arrebatados, então seremos, cantando hinos de vitória, com o Senhor nos encontraremos, e pelas lutas que ora travamos, servindo ao Santo Consolador. Tesouros no céu ajuntamos, e de Deus galardão receberemos. Portanto, com fé e coragem, sigamos com a santa rosa. É grande a nossa vantagem, pois temos o irmão Auro a nos comandar. Amém. E agora nós ouviremos pelo coral o louvor Exemplo de Fé. Contemplando a terra, entre a humanidade, Jesus encontrou a querida avó Rosa, mulher tão bondosa e cheia de amor. Muito piedosa e temente ao Senhor, para o servir nesta santa igreja, Jesus a chamou.
preparando a vossa, um dom precioso lhe deu o Senhor, para nos dirigir sua santa vontade, a ela expressou. À frente desta igreja Jesus a colocou, e a querida forrosa templo de Jesus aqui se tornou. Defendendo esta igreja a todo perigo, a voz enfrentou. Pelo bem e a justiça, com muita coragem, sempre lutou. Foi exemplo de fé, a Jesus não negou. Por amor a Jesus, sua própria vida ela sacrificou. O dia chegou e Deus nosso Pai a vossa levou, para dar-lhe os poder e a glória de ser nosso Consolador. E a querida vossa, em nome do Senhor, está entre nós, preparando milagres com seu grande amor. A vossa levou, nosso Consolador.
rosa. Em nome do Senhor. Amém. Ainda pelo coral, viva e poderosa Rainha. Nós ainda lembramos como se fosse hoje aquele dia tão glorioso que a voz ao céu subir, enquanto os céus festejava sua igreja na terra chorava, pois assim todos pensavam, porque a voz sucumbiu. Mas depois de algumas horas, nossa alegria voltava, porque a nossa rosa não morreu.
Amém, amados irmãos, e agora nós teremos a oportunidade de também apresentar o nosso louvor ao Reino dos Céus através das ofertas para a Igreja Apostólica. E eu leio aos amados irmãos, mais uma vez, aquilo que o Conselho Deliberativo nos colocou como pedido de ofertas neste final de semana. Estimados irmãos, para realizar os planos de Deus, de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, a nossa igreja depende de todos os apostólicos, ou seja, do seu amor, da sua frequência às nossas reuniões, do seu apoio em contribuir para o sustento desta obra de Deus e para que possamos enviar os pastores para dar assistência espiritual a todos os apostólicos em nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa Hora Milagrosa na internet e em emissoras de diversas localidades deste país. Dependemos de todos os irmãos para anunciarmos ao mundo o que Jesus enviou ao Espírito Consolador de sua promessa, e que o santo pastor que ele havia prometido já esteve em seu corpo físico entre nós, na pessoa do Santo Irmão Aldo, bem como para anunciar que estamos no tempo da regeneração, quando então o nosso Senhor Jesus enviaria santos poderosos para auxiliá-lo na obra de redenção e para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade dos céus a todos quantos almejam alcançar a graça de Deus Pai e dos seus santos, e conhecer o caminho que os aproxime deles, que é esta Igreja Apostólica, o abrigo seguro para todos que desejam alcançar a bem-aventurança de ser amparado e protegido para ser feliz e abençoado. Façam esta caridade, ó irmãos e irmãs, contribuam com suas ofertas normais, especiais e seus dízimos, pois é o único meio com o qual esta igreja conta a fim de obter recursos para cumprir sua missão na terra. Recomendamos que todos façam o possível para não faltar às reuniões de nossa Igreja Apostólica, pois a presença de todos os irmãos é de grande valor, para que tenhamos uma igreja bem frequentada e reverente, e que possamos contar com a presença dos obreiros e diaconisas, que cumprem um ministério muito importante na preparação, no zelo e na manutenção de nossas reuniões, e também para que possamos contar com todos os regentes, coristas e músicos, a fim de que, através de cantos e louvores, todos os que comparecerem às nossas reuniões tenham os seus ânimos e sua fé revigorados. Contamos, pois, com o apoio financeiro e com o amor de todo o povo apostólico, em favor da obra da nossa amada Igreja, reconhecendo o seu valor e cumprindo com o nosso sagrado dever de mantermos a obra desta Igreja Apostólica. Tenham muita paz, saúde, prosperidade e felicidade, com as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, do Santo Irmão Aldo, nosso profeta e pastor por excelência, e de todo o poder celestial. Amados, mais uma vez, eu li este apelo aos amados irmãos, e fazemos em todas as nossas reuniões, e fazemos porque ofertar, dar os dízimos, foi um mandamento deixado por Deus através dos profetas, deixado por Deus dizendo que cabia ao povo dar uma parte de tudo aquilo que recebesse, para que o nome do reino dos céus fosse divulgado. E foi escrito, ficou escrito: o que darei eu a Deus diante de tantas bênçãos que tenho recebido? Abrirei o meu coração e retribuirei em ofertas, para que, então, a igreja, o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Consolador, o nome do Irmão Aldo, possa ser anunciado ao mundo, e nós temos urgência de que isso se faça, porque temos tido e temos visto
quanto está o mundo sofrendo, quanto as criaturas sofrem em guerras, nas fomes, nas pestes, nas doenças. E tudo isto porque o homem se distanciou de Deus, está longe de Deus, está preocupado com bens materiais e com coisas que não irá levar para o reino dos céus, porque o que é da terra ficará, e em poucos segundos, quando termina a missão ou a vida da pessoa aqui na face da terra, tudo aquilo que era dele, por mais guardado que ele tivesse deixado, deixa de ser dele, porque perdeu a vida do corpo, na terra não tem mais nada. Por esse motivo é que nós ensinamos que o melhor de tudo é ajuntar tesouros nos céus, e uma maneira de ajuntar tesouros nos céus é ajudar a Santa Avó Rosa, ajudar o nosso irmão Aldo, ajudar Jesus e Maria Santíssima a terem os seus nomes divulgados, para que, quando chegarmos lá nos céus, nós possamos levar em nossas mãos o fruto do nosso amor pela obra da igreja, do nosso trabalho como obreiros, do nosso exemplo de fé como membros, como coristas, e entregar aquilo que fizemos espiritualmente falando, para podermos então entrar de posse do nosso galardão nos céus. Por este motivo é que nós sempre pedimos aos irmãos que, desprendidos, façam a caridade de contribuir com as suas ofertas normais, especiais, seus dízimos, porque é o único meio que a igreja tem de continuar levando a paz, o alento, o conforto do reino dos céus às criaturas que tanto sofrem. Façam assim, lembrem-se de tudo aquilo que a Santa Avó Rosa tem nos feito, e se porventura alguém esteja com alguma dificuldade, creia na Santa Avó Rosa, creia no seu poder, creia que ela irá o abençoar, e que tão logo for possível, poderá também participar do momento das ofertas, mas não é por isso que ela irá deixar de os abençoar. Tudo tem seu tempo certo, tudo tem o seu momento de poder ser realizado, e ela abençoa a todos nós e a todos aqueles que com amor e dedicação fazem então o seu esforço para ajudar a obra desta igreja. Eu irei fazer uma breve oração, todos de cabeças curvadas, vamos consagrar as nossas contribuições. Santa Avó Rosa, irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, juntamente com o nosso Pai, tens abençoado o seu povo para que não faltem o pão de cada dia necessário para as suas vidas. Eu rogo que continues abençoando, abençoe o seu lar, o seu trabalho, dê saúde para o seu corpo, ajude aqueles que porventura estão passando por alguma dificuldade, e enfim, abençoando a todos, dê amor aos seus corações, para que eles possam ajudar na realização da obra desta igreja. E em teu nome, ó Santa Avó, em nome do irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima e do nosso Pai, eu declaro essas ofertas consagradas para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Quantas irmãs passam recolhendo, eu irei ler um aviso: aprimoramento de pastores na sede. Avisemos que teremos atividade de aprimoramento de pastores em nossa sede, nos dias 12 e 13 de outubro de 2024, a partir das 9 horas, convidamos os nossos pastores para não perderem esta oportunidade. Limpeza nos templos e anexos. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as nossas reuniões, por isso pedimos aos obreiros que se esforcem para ajudar na limpeza e arrumação das instalações da igreja. Quanto mais obreiros comparecerem, melhor será para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará os que estiverem presentes. Em algumas congregações, nossos diáconos e diaconisas são pessoas de mais idade e têm dificuldade para as atividades mais difíceis.
Portanto, pedimos a colaboração dos irmãos mais novos, membros do coral e da igreja, para ajudarem. Nunca foi permitido contratarem pessoas de fora da igreja ou empresas especializadas para realizar essa atividade. Trata-se de uma atribuição do ministério e do cuidado de todo o povo apostólico com os templos de nossa igreja. Esperamos contar com o esforço e a dedicação de todos para o bom andamento do trabalho que realizamos, para a nossa amada Igreja Apostólica e para que este trabalho seja agradável a Deus Pai e aos seus santos. Esses eram os avisos e agora nós iremos ouvir tocado Vó Rosa, Baluarte da Verdade.
Amém. Ainda pelo coral ouviremos Caminho Bem Certo.
céu vou viver. Que grande alegria então sentirei com a Santa Rosa. Para sempre estarei. Amém, amados irmãos. Mais uma vez, nós iremos meditar na mensagem deste final de semana, cuja mesma tem o título: O outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante desta tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Assim afirmou ele: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse aos céus, porque de sua ida dependia a manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador, estava esclarecendo que esta manifestação era indispensável a fim de que seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor das criaturas que crescem. Assim o é, porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, para libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus e com plenos poderes para penetrar todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus, pode o mundo, isto é, a criatura humana, ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina e do Evangelho, e do seu pecado por não crerem na verdade, e da justiça de Deus a condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas, e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e a ressurreição de Jesus. Por este motivo, e para que seu Evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus, nesses tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu sua promessa, enviando o outro Consolador, a Santa Vó Rosa, que através da obra desta Igreja Apostólica, tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino.
Quando este evangelho do reino dos céus é pregado, por inspiração destes santos nesta igreja apostólica, seja através de nossas reuniões ou do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual, com toda a virtude do Espírito Santo, os convence dos seus pecados e da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim a buscarem, através da fé e obediência, a doutrina e disciplina que aprende, o seu perdão, sua salvação, sua purificação, justificação, libertação do pecado e de toda espécie de sofrimentos e opressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores arrependidos e convertidos, que creem, libertando-os de todas as obras más, advindas do domínio dos espíritos das trevas, a quem estavam sujeitos. Eis porque, depois que a Santa Vó Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta igreja tem crescido muito. Esta igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar os seus adeptos a terem fé, a serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim seu povo, um povo especial, zeloso de boas obras, como recomenda São Paulo, ou seja, ainda um povo santo, conforme ensina São Pedro. A prova de que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo, através do Consolador, para santificar um povo para Deus, está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde santificar-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação e nem libertação. A perfeita obra de redenção atualmente só existe nesta Igreja Apostólica, através do Consolador que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria, a fim de arrebatar para o seu Pai, seu reino, um povo santo, sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levar esta igreja aos céus, visto que a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração de sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. São Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que o Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu-se o caminho para a entrada das heresias e dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo se retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo ele a verdade, não opera com a mentira. Deus e seu divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa de seu amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho dos céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida e em seu corpo, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos.
e isto motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação da sua verdadeira igreja. Com a formação desta igreja apostólica, restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, nossa Santa Vó Rosa, a semelhança da Arca de Noé, constituiu-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta Igreja Apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo nossa obra e sua realização, e a vontade de Deus possa, enfim, ser realizada com a sincera cooperação. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Por isto, estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que com sinceridade buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito que fazer, há muito que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido, a fim de que maiores bênçãos e graças possam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizarem entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do Divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo, realmente preparado, possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Eis aí, então, novamente, a mensagem nos falando a respeito da vinda do Consolador, nos falando a respeito de que a santa que nós anunciamos nos tempos presentes, nossa santa e querida Vó Rosa, não se trata de uma invenção desta Igreja Apostólica, não se trata de fanatismo ou idolatria, mas se trata do cumprimento glorioso da promessa de Jesus, quando deixou muito claro que, subindo ao Pai, para que seu evangelho, para que o seu sacrifício tivesse poder e autoridade de verdadeiramente transformar o homem em filho de Deus, tal qual foi criado à imagem e semelhança, teria como necessidade a ação de um santo que igualmente a ele pudesse mostrar ao povo, pudesse mostrar à igreja a importância da vida de Jesus, da vinda de Jesus, do seu ministério, do seu sacrifício, e muito especialmente mostrar que com a sua ressurreição, ele decretou para todos sempre a derrota do poder do mal, e que todos quantos viessem crer nele, na sua pessoa e no evangelho que seria pregado quando instituísse por conseguinte o cristianismo e a fé nele como Filho de Deus, pudesse ser transformado, pudesse ser vivificado e pudesse, por conseguinte, tornar-se a semelhança de Deus, tal qual foi criado para já em seu corpo físico, cumprindo a sua missão de Filho de Deus, seguindo a verdadeira igreja aqui na face da terra, já gozar de todas as graças advindas do Espírito Santo do Pai, e gozar, por conseguinte, dessas virtudes, aguardando o dia em que, terminando a sua missão aqui na face da terra, pudesse voltar ao reino dos céus. E Jesus, tendo feito isso, lutou, muito especialmente com a sua Santa Mãe, durante todos esses séculos, para que a sua palavra, o seu ministério, o seu sacrifício e a sua ressurreição não fossem esquecidos, porque estava dito que o principado de Jesus era eterno, e que o seu nome ficaria gravado no coração dos que crescem para toda a eternidade. Mas, numa certa altura da existência da igreja,
O pecado começou a tomar conta das criaturas. E a fé, muito especialmente, de que a criatura possa obter um grau de santidade para ser filho de Deus aqui na face da terra, deixou de existir, porque os homens voltados ao pecado e a todas as coisas que o mundo oferecem, passaram a descrer naquilo que Jesus pregou, e acham, a grande parte das pessoas, que basta dizer que crê em Deus, crê em Jesus, ou crê em Maria Santíssima, como alguns creem, e nos seus santos, já tem o direito de salvação, não convencendo-se de que é necessário ter dentro do seu coração, ou na sua vida e no seu lidar de cada dia, uma doutrina e uma disciplina que o faça ser santificado, que o faça ser representante do Espírito do Pai. E tendo então surgido tudo isso na igreja, o Espírito de Deus se afastou, porque o Espírito de Deus não pode compactuar com o pecado. Ele é perfeito em todas as coisas que ele realiza, ele é perfeito em tudo que faz, e ele só está do lado da pessoa santificada. E para que fosse o Consolador, a pessoa que pudesse contar com a sua ajuda em todos os momentos para a obra da igreja, precisava ser santíssima. Foi por isso que quando deu ele os dons à nossa santa e querida Vó Rosa na sua nascença, em tudo provou ela, porque desde muito pequena a Santa Vó Rosa foi provada no seu amor, na sua bondade, na caridade e em todas as coisas que fazia. E depois, na sua juventude, na sua mocidade e já adulta, também passou por lutas, passou por dificuldades e nunca abandonou a fé que ela possuía em Maria Santíssima e em Jesus. E muito embora, por motivos particulares seus, não participava de nenhuma outra religião, mas ficava em sua casa com a sua fé, a Santa Vó Rosa sempre creu na existência de Jesus, creu no poder que Jesus tinha de ajudar a humanidade, e ela venceu todas as provas que ela tinha que vencer, porque ela tinha esta fé, e uma fé muito dedicada ao poder de Maria Santíssima, ao poder que ela exercia como mãe da humanidade. E quando chegou o tempo próprio, no qual Jesus fez com que ela se encontrasse com os outros dois da nossa direção, o nosso bispo e a nossa missionária, eles creram que ela era uma senhora especial, e crendo na ajuda dela, logo Jesus pôde se revelar a Santa Vó Rosa, e quando deu as notícias daquilo que eles precisavam fazer para salvar a igreja do mundanismo, os dois creram e fizeram aquilo que a Santa Vó Rosa determinou em nome de Jesus, e a partir dali Jesus começou a dirigir a igreja, e depois disse que ele iria falar através dela tudo aquilo que era necessário para que a igreja fosse formada como igreja de Deus, como igreja dele, e então tirar de nós os costumes errados, as falsidades e todos os atos que a igreja que estava se formando naquela época praticava, porque não conhecia a verdade, porque ainda não tinha entre nós aquela ou aquele que deveria ser o escolhido por Jesus para depois vir realizando a obra, ser o Espírito Consolador. E então, como lhes disse no dia de ontem, no início, a Santa Vó Rosa já precisou convencer os que estavam a respeito da verdade, a respeito dos costumes errados que dominavam o povo, a respeito da maneira de como realizar as reuniões, a respeito da fé em Maria Santíssima, da fé nos
santos da glória celestial, da fé no Espírito Santo do Pai. E não foi fácil, porque nem todos que estavam ali conseguiram crer nas revelações que ela iniciava a dar. Muitos saíram, e muito especialmente depois que a Santa Vó Rosa revelou a necessidade que tinha de existir uma disciplina para que o povo que representasse o reino dos céus fizesse uso da mesma para ser chamados filhos de Deus. Muitos zombaram da nossa santa e querida Vó Rosa, especialmente por conta da roupa das irmãs, porque diziam: ninguém aqui usa roupa curta, porque ela vai querer que estipular uma medida exata para ser usada. Mas a avó foi fiel, e ela sabia por quê, porque logo depois que ela implantou a disciplina, surgiu no mundo a mini saia, as roupas extravagantes, e os homens a usarem coisas que, vindas de outros países, acabaram dominando milhares de criaturas, e principalmente da juventude, levando-as ao pecado, levando-as a distanciarem mais ainda de Deus. E a igreja foi preservada, porque com Jesus ao lado da Santa Vó Rosa já havia sido dado a doutrina e a disciplina daquilo que era preciso fazer para ficar na igreja. E a avó foi realizando os seus sinais, e ainda na tenda, como foi o início da igreja. O povo, porque Jesus permitia que as pessoas sentissem, já compreendiam que ali, na pessoa da irmã Rosa, como ela era chamada, tinha algo de especial. Tanto é que tínhamos a oração de imposição das mãos, e vários pastores no final da reunião faziam a oração em imposição das mãos, e a avó sempre ficava perto do bispo, e as pessoas diziam: vá na fila do pastor Eurico, porque ele ora, mas quem abençoa e quem dá vida é aquela senhorinha que fica atrás dele orando. Mostrando, Jesus já mostrava ao povo o poder que existia nela, e que ela era a escolhida. E quando determinou ele que fosse mudada a igreja para aquele salão alugado na rua Tuiuti, com mais poder e autoridade, ele começou a usá-la, inclusive determinando que os nossos hinos deveriam ser escritos por nós, escritos pelo seu povo e aprovados por Jesus, por ele. E então, mais ou menos em 1959, a avó determinou, inclusive que os pastores aprendessem a tocar, inclusive que formasse um coral, para que pudesse a Igreja Apostólica ter um coral especial, e só dela, com hinos dela. E a irmã Odete ainda escreveu aquele hino para o coral cantar, os santos em marcha, e no final dele tem o hino, nós somos a Igreja Apostólica. E a avó estava na secretaria escutando, e Jesus determinou e falou para ela: vá lá e diz que a partir de hoje o prefixo da Igreja Apostólica vai ser nós somos a Igreja Apostólica. Por isso que nós somos a Igreja Apostólica. O hino número 1 do nosso cenário é cantado no início de todas as reuniões, por ordem do nosso Senhor Jesus, e nunca foi mudado. E assim começaram os corais. Depois de um tempo, a Santa Vó Rosa disse que os pastores seriam só pastores e que o coro já estava formado. E assim foi se dando o trabalho. E ela, naquela rua Tuiuti, muito fez, muito especialmente para garantir a integridade da direção da igreja e do bispo, que muito pregava, porque depois foi ungido a bispo. E ela cuidou muito para que ele não sofresse atentados, a direção não sofresse atentados, e para que as reuniões da igreja não fossem perturbadas por ninguém, porque ela estava com Jesus,
e estando com Jesus, estava às vezes na secretaria, e ela saía e ia direitinho na pessoa mal intencionada, e ela dizia para a pessoa: não faça isso, ou vá embora porque aqui não é o seu lugar. E em nenhum momento ela permitiu que a igreja sofresse qualquer que fosse a consequência do mal, exatamente porque com ela estava o poder de Deus. E ela realizou muitos milagres, muitos sinais na vida de pessoas que vinham na reunião, mas não podíamos nós divulgar, porque não era o objetivo da igreja anunciar ela como alguém que fosse uma pessoa que tivesse poder de fazer curas, sinais e milagres. O objetivo da igreja e de Jesus era tê-la como santa, viva e poderosa, e para que, quando ela fosse ser o Consolador, ela pudesse dar a nós a garantia de que não só nós recebêssemos curas, mas a garantia de que nós pudéssemos ser transformados em nossa vida como filhos de Deus, e pudéssemos gozar da plenitude divina do Espírito Santo do Pai, ainda aqui nesta terra. E a sua santidade era tão grande, que por algumas vezes, para provar para aqueles que duvidavam da Santa Vó Rosa e do seu poder, Jesus, principalmente na mesa de Santa Comunhão, fazia com que jorrasse óleo santo das mãos da Santa Vó Rosa, óleo ungido, e a igreja sentia um perfume suave, e iam ver, e muitos enxugavam as suas mãos com aquele óleo santo, porque era Jesus que vinha dos céus e a ungia, porque estava preparando ela para ser o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que já havia convencido aquele grupo que creram nela, e que a partir do momento que fosse ao reino dos céus, haveria de convencer a todos quantos crescem da verdade, da justiça e do juízo, e haveria de converter em massa milhares e milhares de multidões. E então, naquele dia 26 de outubro, muito preparado e esperado pelos reinos dos céus, Jesus e o Pai determinaram que a Santa Vó Rosa deixasse o ministério do seu corpo e passasse a exercê-lo como santa e em espírito no reino dos céus. E a igreja preocupou-se, a igreja chorou, e a igreja por algumas horas queria saber o que seria de nós sem aquela que nos confortava, que nos amava, que nos dava carinho e que realizava toda a obra de Jesus e que representava Jesus na sua segunda vinda nesta igreja, porque ela trouxe para nós, com a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo do Pai em nossa vida. E depois de algumas horas, então, a grande nova de salvação chegou a todos nós, porque assim como Jesus ressuscitou daquele túmulo e subiu e voltou para falar com os seus apóstolos, muito embora a Santa Vó Rosa não tivesse ressurgido ou ressuscitado do seu corpo, ela, com toda a sabedoria que Jesus havia lhe dado, preparou o nosso santo e querido irmão Aldo, e em poucas horas ela, junto com Maria Santíssima, apareceram a ele, dando ordens, inclusive, de como deveria ser realizado o seu enterro. E a partir dali, como Jesus havia dito, quando meu Pai precisar desta minha serva nos céus, os meus servos ouvirão a ela, assim como me ouvem através dela, deixando bem claro que ela deixaria quem a sucedesse, quem a ouviria e quem falaria a direção, tudo aquilo que era necessário. E então, naquele dia 26 de outubro, deu-se a glória de que subiu uma santa ao reino dos céus, uma santa preparada em nosso meio, uma santa cheia de virtudes e poder,
como prova do poder de Jesus, que nunca foi nulo, mas que sempre existiu nesta terra e existirá, e que havia sido formada nesses tempos presentes. E imediatamente deu-se então a missão do nosso irmão Aldo, ou o início da sua missão aqui na face da terra, quando então ele começou a nos anunciar. Primeiramente anunciou que a Santa Vó Rosa era a grande bênção. A Santa Vó Rosa era o Espírito prometido por Jesus, e que a partir daquele momento, não só a igreja, não só nós que a conhecemos, mas tantos quantos crescem no poder e na palavra dela, que seria anunciada como Consolador, haveriam de herdar a graça e a virtude divina, haveriam de herdar a salvação para o seu espírito e o gozo de uma vida especial aqui na face da terra, exatamente porque o poder e a autoridade do Espírito do Pai se concretizou quando Jesus cumpriu aquela promessa. E como lhes disse no dia de ontem, quase ninguém, ou nenhum de nós sabíamos quem era a Santa Vó Rosa. O seu nome nem era pregado. A maior parte dos apostólicos que conheciam a obra da igreja, ouvíamos ou falavam assim: escuta o programa Hora Milagrosa do bispo. E o bispo então gravou, naquela mesma semana, que a Santa Vó Rosa não havia chegado ao fim, que ela era, naquele momento, o Espírito Consolador. E milhares de pessoas que ouviam o programa Hora Milagrosa passaram a crer. Muitos começaram a colocar as suas roupas e os seus modos de acordo com a pregação. E depois disso, irmãos, quantos milagres, quantos sinais, quantos prodígios a Santa Vó Rosa realizou lá nos milhares de lugares distantes, nos sertões, nas vilas, nas cidades. E a nossa igreja teve a glória e a honra de começar a aumentar, mas em número de pessoas, não de pessoas que vinham para pedir milagres, mas de pessoas que entenderam que para viver uma vida de gozo e de paz, com a presença gloriosa do Espírito do Pai na sua vida, era preciso crer naquilo que a Igreja Apostólica prega, era preciso crer na disciplina que a Igreja Apostólica prega, era preciso então crer na doutrina e, aceitando-a, praticar, para realmente gozar da graça e da virtude do reino dos céus. E durante toda a existência do nosso irmão Aldo, o que ele nos fez? Foi revelar os mistérios do Consolador, foi nos revelar ensinamentos profundos, muito especialmente através da nossa direção, do bispo e da irmã Odete, e nos deu a honra de que nós pudéssemos ser uma igreja totalmente preparada, com o conhecimento divino dos mistérios do reino dos céus. Uma igreja perfeita, sem fanatismo, mas uma igreja que precisava entender que se nós pregamos que a Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador, que nos convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo, nós precisamos viver essa verdade, nós precisamos viver esta justiça, nós precisamos viver esse juízo. É por isso que o irmão Aldo sempre disse que sem a disciplina implantada por Jesus e pela Santa Vó Rosa, sem ela, o povo não pode se santificar e não pode ir aos céus. Sem amor no coração das pessoas, as pessoas não podem ir para os céus. Então ele não quer, e nunca quis, e nem a avó quis, brigas, intrigas, contendas, não quer falta de respeito com a disciplina, e quer que todos vivam em união, lembrando-se que a recompensa de tudo que nós fazemos é aquilo que será contado no galardão que nós teremos quando chegarmos no reino dos céus. Por menos que nós fizermos, se fizermos com amor, nós sempre teremos contado em nosso galardão
aquilo que a Santa Vó Rosa vê que é fruto do nosso esforço. Mas fruto do nosso esforço não é somente ofertar. Fruto do nosso esforço é ser longâmino, santo, sóbrio, fiel, perdoador, respeitador, amar as pessoas, amar o seu irmão como a si mesmo. E tudo isso o nosso irmão Aldo pregou em nome do Consolador. E nós continuamos a pregar, exatamente porque nós cremos no poder do Espírito Pai que está aqui. Nós cremos que esta igreja representa a segunda vinda de Jesus e que pôde ele voltar espiritualmente porque preparou a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Nós cremos que ela é o Consolador porque o nosso santo irmão Aldo nos ensinou como seu representante aqui na face da terra, quem era ela. E porque ele, em seu nome, realizou e continua realizando sinais, milagres e prodígios em nome destes santos, e ele quer que nós, todos os dias da nossa vida, gozamos da sua paz, gozamos da sua bênção, temos as virtudes do Espírito Santo ao nosso favor, para que sejamos um povo bem-aventurado, e que o exemplo da boa-aventurança esteja em nós, quando nos apresentamos ao mundo, para podermos provar que quando cantamos a verdade está aqui, ela está aqui. Quando cantamos que esta igreja tem uma santa poderosa, essa santa poderosa pode executar o seu poder em nossa vida. Porque quando a Santa Vó Rosa herdou o galardão de Espírito Consolador, as portas do céu se abriram e muitas coisas, muitas bênçãos vieram sobre nós, sobre esta igreja. Ainda ontem estava conversando com uma irmã e ela disse, às vezes a gente está ensaiando e parece que o hino não sai. E quando nós cantamos o hino, sai que parece que é um louvor imenso. Então eu contei para ela, muitas coisas nós alcançamos depois que a Santa Vó Rosa herdou o galardão de Consolador. Uma delas é que, uma certa época da nossa igreja, acho que um pouquinho depois que a avó subiu aos céus, nós cantávamos e batíamos palmas em todos os hinos. E foi feito um hino muito bonito, em louvor ao reino dos céus. E naquele dia, a igreja bateu muita palma. E depois, no final da reunião, pediram para repetir o hino e bateram muita palma. E no outro dia, pediram de novo que fosse repetido o hino. E o bispo ficou pensando, mas por que será que esse hino trouxe tanto gozo e tanta alegria para a igreja? A Santa Vó, no seu corpo físico, disse assim, que era para termos hinos próprios, especiais e preparados para o louvor do reino dos céus, porque a voz da Igreja Apostólica, através da música, haveria de salvar multidões. E naquele final de semana, quando cantou aquele hino, depois o irmão Aldo disse, a Santa Vó mandou avisar, que a partir de hoje, quando a igreja canta os corinhos, quando o coro cantar, todos os anjos que estiverem presentes na reunião vão se postar diante do altar e vão cantar junto com a igreja. Esta é uma bênção que ela trouxe para nós. Por isso que nós precisamos cantar com muito amor e reverência, porque o som que nós escutamos aqui dentro, com o poder dos anjos, transpassam o espaço sideral, esse telhado, e eles se transformam em bênçãos, inclusive para esta cidade, para o mundo, porque é a voz da Igreja Apostólica, orando, clamando em canto, para que haja paz e haja bênção. Outra grande bênção foi que, quando tirou ela a fila de imposição das mãos, ela nos disse, a partir de hoje o poder do mal não entra na igreja. Quem vier acompanhado de alguma coisa, o espírito mal fica lá fora.
E se essa pessoa vier crer, se converter e conhecer a verdade, ela será salva. Então são bênçãos que nós fomos alcançando, por isso que nós pregamos que somos a igreja verdadeira. E a igreja que representa a segunda vinda de Jesus, porque está conosco. E é por isso que nós cremos nele, Jesus, em Maria Santíssima, em todos os santos da glória celestial, no Espírito Santo, na Santa Vó Rosa, no nosso santo irmão Aldo. E nós podemos confiar em tudo aquilo que ele nos deixou, inclusive confiar que nos deixou como igreja preparada, porque nesta confiança, quem for firme e forte, crendo nas palavras que ele nos deixou, herdará com toda certeza a glória celestial. Que a bênção e a proteção destes santos estejam na vida de todos. E creiam, irmãos, nunca em dúvida, do poder da Santa Vó Rosa. Às vezes, nem sempre, ela deseja curar uma pessoa, mas o mais importante é que ela pode dar à pessoa que crê a vida eterna, a salvação e o poder. E no santo irmão Aldo nós podemos confiar. Por isso ouviremos, para terminar a nossa reunião, no irmão Aldo posso confiar.
Amém, amados irmãos. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, o trabalho dos obreiros, dos coristas, dos músicos, o trabalho dos irmãos da filmagem e som, os membros e a todos que aqui estiveram para poder fazer com que a nossa reunião pudesse ser tão brilhante como realmente foi. Agradeço àqueles que irão ou que estão nos assistindo através das redes sociais e que a bênção da Santa Vó Rosa continue no coração de todos. E agora eu convido aqueles que puderem para que se coloquem em pé, nós iremos orar para terminar a nossa santa reunião. Santíssimo Deus, amado Senhor Jesus, Santa e querida Vó Rosa, Mãe Maria Santíssima e Santo Irmão Aldo, na paz que os senhores trouxeram através dos santos e anjos da sua glória, nós estamos terminando esta reunião, crendo que uma porção muito preciosa do seu Divino Espírito, ó Pai, esteve e está conosco, porque nós sentimos a sua presença, nós sentimos a sua graça, a sua virtude, e sentimos que tudo que fizemos foi feito com amor e dedicação, e que as portas do reino dos céus estão abertas, abençoando estes teus filhos que aqui estão, assim como abençoando esta cidade, e a tantos quantos têm nos assistido e ouvido a nossa palavra com fé e dedicação. Santa Avó, muita alegria vai em nosso coração, em saber que somos escolhidos, ou fomos os escolhidos, para pertencer à Igreja de Jesus, para termos o Espírito Consolador, para termos a sua graça, a sua virtude, e para termos a Senhora como grande bênção. Eu rogo que a Senhora, Avó, continue colocando fé juntamente com o irmão Aldo no coração destes teus filhos, e neste instante ouça as orações que eles te fazem, ouçam os pedidos que são apresentados diante do teu trono, do trono dos seus santos, ó Pai. Muitos dos teus filhos pedem saúde para o seu corpo, pedem ajuda para resolverem problemas nos lares, no trabalho, nos estudos, aonde quer que seja. Eu rogo que derrame sobre eles a sua bênção, abençoe o seu emprego, abençoe a sua vida, derrama sobre todos eles a virtude da cura, da salvação, da fortaleza, da coragem, para poderem estarem aqui sempre unidos, enquanto for da sua vontade. Abençoe as nossas criancinhas, os nossos jovens, os nossos obreiros, os nossos coristas, os nossos irmãos de mais idade, e ajude a todos, que no cumprimento do seu ministério e na fé que possuem na Senhora, Santa Avó, no irmão Aldo, eles possam ter felicidade, terem gozo e paz para te servirem. Abençoa-os, ouça as suas orações, derrame sobre eles neste momento a tua bênção e a tua graça. Entrego nas tuas santas mãos estes nomes que estão nesta caixinha de oração. Os teus filhos colocaram os seus próprios nomes, os nomes de pessoas, amigos, parentes, familiares e tantos outros, porque sabem que neste instante, quando entregamos nas tuas mãos, Santa Avó, no poder que Deus lhe deu, junto com o irmão Aldo, com Jesus e Maria Santíssima, a Senhora pode enviar anjos e santos, onde quer que eles estiverem, quer sejam nos seus lares, impossibilitados de virem às nossas reuniões por conta de estarem doentes, quer seja estando em asilos, sanatórios, hospitais, UTIs, aonde tiver essa alma que está sendo apresentada à Senhora, se for da vontade do Pai, que os santos e anjos do seu poder estejam na sua vida, leve o seu alento, leve a sua graça e virtude, tudo que puder ser feito por eles, faça, Avó, derrame sobre eles esta bênção, esta graça, abençoe a toda a tua igreja espalhada por todo este mundo, os nossos irmãos em outros continentes, como na África, na Europa, no Japão, em tantos lugares, abençoe este mundo, traga paz, traga amor, tire aqueles que estão sofrendo da fome, das pestes, da miséria e das guerras,
e aonde o seu poder, juntamente com o Espírito do Pai, juntamente com Jesus e Maria Santíssima, irmão Aldo, puderem estar, amenize a dor deste mundo, porque o mundo sofre porque está distante de Deus, mas que eles possam, através da nossa fé, receberem pelo menos a misericórdia e o alento do reino dos céus. E despeça os seus filhos na tua graça, na virtude preciosa do seu poder, que eles tenham uma semana de paz, uma semana cheia da graça, da virtude do reino dos céus, e possam estar aqui no próximo final de semana para te servir. E assim, abençoe-o, ó Santa Vó Rosa, e eu creio que os irmãos estarão recebendo esta bênção, por isso os despeço, na tua bênção, vó, na bênção do irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, do Pai e do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor a todos, o meu abraço e até a próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.